Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim, muito obrigada por você estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Aline Sena, eu sou a host desse podcast e esse é o Tudo é Cura, um podcast que fala sobre tudo, mas sempre com uma abordagem voltada ao autoconhecimento e à autopercepção, porque eu acredito que quando a gente começa a se tornar mais consciente, a cura também começa a acontecer. E hoje nós vamos falar de Harry Potter e a magia contida nos ensinamentos da série de livros e filmes criados por J.K. Rowling. Vamos falar sobre as 4 virtudes de Platão, representada pelas 4 casas, Grifinória, Lufa-Lufa, Sonserina e Corvinal. Você sabia que existe toda uma filosofia por trás de Harry Potter? Eu não sabia, até conhecer a nossa convidada de hoje. Hoje eu converso com a Jurema Carvalho, criadora da Escola de Virtudes Mágicas. Eu conheci a Jurema através do meu filho e de uma oficina que ele fez nessa escola, criada por ela, em dezembro do ano passado. A Jurema me inspira muito, não só por falar de Harry Potter, que eu amo, mas pela trajetória de vida dela. É uma pessoa que pega uma paixão, transforma em trabalho e com esse trabalho leva tantos ensinamentos e tantas coisas boas para a vida de outras pessoas. É alguém que a gente tem que parar para ouvir, né? E eu vou te falar, você vai sair dessa conversa encantado. Enfim, eu vou parar de enrolar, eu só quero te relembrar que o resumo desse episódio e todos os links e referências que forem citados aqui vão estar lá no site, tudocura.com.br. Eu vou amar se você enriquecer ainda mais essa conversa deixando um comentário ou um recadinho pra gente por lá, tá? Então é isso, obrigada por estar aqui, pegue a sua vassoura e vamos ao episódio. Oi, Jurema, seja muito bem-vindo ao Tudo é Cura. Eu tô muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Obrigada. A ideia do teu trabalho, o que você faz, eu acredito que traz muito, assim, uma questão de coração, de entrega, de criatividade e tem tudo a ver com a ideia do projeto, que é pegar um tema qualquer e trazer aquilo para a vida. Então, quando eu te conheci, eu tinha certeza absoluta que eu queria gravar com você. Então, estou muito, muito feliz de você ter aceitado o convite e de estar aqui hoje. Então, seja muito bem-vindo ao Tudo é Cura. Não, olha, eu que agradeço, assim, imensamente. Eu conheci o seu trabalho bem recentemente e esse bate-papo de coisas profundas e temas terapêuticos, né, é muito importante. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Ai, que bom. Então, se apresenta um pouco, fala um pouco sobre o que você faz. Eu quero saber como é que esse tema entrou na sua vida, o que você fazia antes. Então, fala um pouquinho sobre você. Tá ok. Eu vim da área de RH de empresa, recrutamento, treinamento comportamental, demissões. Eu senti na pele, né? Eu pude acompanhar o produto de uma má educação, de maus hábitos, de uma má cultura, seja brasileira, seja familiar, seja da nossa sociedade do Sudeste, seja lá como for, eu vivenciei o produto disso, né? E não é bom. Sinceramente, embora em todas as empresas existam pessoas muito peculiares positivamente, pessoas que te acrescentam, te ensinam, afinal de contas, para aprender, basta estar aberto para você estar conectado, né, ao que está ao redor. Então você tem que estar aberto. Mas tem muita coisa ruim, assim, tem muita coisa errada. E isso sempre me incomodou. Então, quando eu saí do meio corporativo, eu vim assim com uma coisa no coração, falar assim, puxa, eu tenho que trabalhar na base. São as crianças, são os jovens, tentar ver se eu consigo diminuir essa criação de hábitos que são nocivos para a própria pessoa e para a sociedade. Uhum. Ajudar a família, ajudar a escola. Então isso estava na minha cabeça. Paralelo a isso, né, há quase 20 anos, eu sou evangelizadora infantil, infanto-juvenil. Então, algumas coisas eu já estava dando passos. Um dos meus maiores talentos é justamente tornar lúdico a coisa. Conteúdos complexos, ou conteúdos chatos, ou conteúdos muito descritivos, né? Como você transforma isso em jogos, em histórias, em dinâmicas, né? Adaptar dinâmicas tradicionais, brincadeiras tradicionais. Então, esse é o meu caminho. Sempre escrevi peça de teatro. E aí, a terceira coisa sou eu como pessoa. Tenho 2 filhos.
E os meus filhos, como todos os filhos, passam por períodos com dificuldade em estudo. Então, eu sempre achei que a maneira de estudar é muito difícil. Não sei, é muito repetitiva, né? Você aprende por repetição e tal. Então, eu criei uma forma lúdica de ensinar os meus filhos, chamei os amigos para poder fazer uma... E eu usei o Harry Potter para isso. E foi um sucesso, né? Então, eu resolvi... As coisas, na verdade, foram muito intuitivas, tá, Aline? Uhum. O trabalho que eu tenho hoje, ele não nasceu pronto. Ele nasceu de você tá trabalhando com o que se tem, com a percepção e com as necessidades do momento. Então, começou com atender aos estudos mesmo, eu ensinar o Mind Map, como a criança aplicar o Mind Map, e através de um campeonato das casas de Hogwarts, né? Como você vai... Eu coloquei em etapas e as crianças iam fazendo, em meio a ler o texto, fazer o resumo, criar o mind map, e aí eu fazia alguns desafios com frutas, alguns duelos de bruxo e tal, com alguns itens do Harry Potter, e aquilo foi tomando uma proporção que eu não consegui controlar, porque em seguida eu tive convite, falei assim, pô, monta aí, cobra um valor, pô, você é treinadora comportamental, e aí quando eu comecei, até hoje eu tô aí, né, então agora eu tenho os hog days, as colônias de férias, né, e tal. E o trabalho, ele é baseado em filosofia pura. Começou com algo para se ajudar no conteúdo escolar, mas eu acabei tendo que entrar de novo no mundo Harry Potter, que eu sempre gostei, mas há muitos anos eu não entrava, e quando eu vi os filmes de novo, eu conectei a tudo que eu gosto de filosofia. Eu enxerguei no mundo do Harry Potter as 4 virtudes essenciais, cardinais de Platão. Eu falei, será que a J.K. Rowling, ela sabia que ela conectou? E eu acho que não, porque eu procurei conteúdo, sabe, de J.K. Rowling e Platão e tal, eu não achei nenhuma conexão proposital disso. Pois é, eu fiquei, quando você falou a primeira vez, quando eu ouvi, a primeira pessoa que ouviu falar sobre isso foi você, né? Como a gente estava falando aqui antes, né, de começar a gravar, até vou repetir, quando eu te conheci, foi através do meu filho, da escola dele, Sim. e que ele chegou em casa muito empolgado, falando que ele ia ter uma aula, ele ia para Hogwarts e tal, e eu falei, como assim, Nicolas? Me explica. E ele, não, mãe, chegou uma moça e aí ela apresentou e vai ter aula de magia, vai ter duelo de bruxos e etc. Eu falei, gente, como que isso é possível? Eu falei, sério, Nicolas? Ele, sério, vai ser aula extra e tal? E ele tava muito empolgado. Aí a gente ficou esperando, mas a escola acabou não se manifestando, e como nós gostamos muito de Harry Potter, né? Daí eu falei, não, me dá o contato dela que eu vou ver. De repente não vai ter na escola, mas vai ter fora ou alguma coisa do tipo. E foi quando eu falei com você. Sim. E foi engraçado porque logo em seguida, era época de eleição, eu lembro muito bem disso, e teve um evento na escola e você foi fazer uma palestra que você pegou um adulto, né, um pai ali, e colocou uma folha, uma cartolina, não lembro, mas era uma folha amarela. Sim. E aí você falava assim, qual é a cor dessa folha? E todo mundo, amarelo. Todo mundo concorda que é amarelo? Todo mundo concorda. Aí você pediu para um pai se levantar e deu a ele óculos vermelhos, se não me engano. Isso, as lentes vermelhas. Isso, e aí você falou assim, e agora, qual é a cor? Ele é laranja. E falou, e para vocês que estão sem óculos, né? amarelo. A gente vai discutir então o que é quem tá certo? E aquilo assim, para mim, eu falei, gente, o mundo precisa... O mundo precisa disso, precisa enxergar que a gente não tem que dar força para as nossas diferenças, mas para o que a gente tem de igual, né? Para nossa unidade, né? E assim, eu fiquei com isso na cabeça, e aí em dezembro teve o Hogwarts Day, né? Como é que foi? Hoje é Hog Day, né? Naquela época era Hogwarts Day. Mas isso. Aí eu criei o Hog Day, né? E aí foi quando eu vi, cara, quando a gente chegou lá, a música, você tem tanto cuidado, tem tanto carinho, tipo, o ambiente todo, as fotos, os posters, né? Tipo, eu falei, gente, que maravilhoso isso aqui. E eu fiquei muito empolgada, e foi quando eu ouvi você falar sobre as 4 virtudes, né? Eu falei, gente, eu nunca tinha pensado nisso, fazendo um paralelo com as casas. E assim, é tão bonita. Eu acho a tua forma de ensinar muito amorosa, muito bonita, porque
a gente entende o que você está falando é uma coisa que vem naturalmente. Tá bem intrínseco na gente aquele entendimento. Faz sentido, né? Não é só lógico, mas é sensorial, talvez, assim, não sei. E aí, fiquei muito apaixonada pelo seu trabalho. Ah, poxa, que bom. E eu considero que o trabalho está só começando, porque tudo relacionado à filosofia não tem início nem fim, né? Quanto mais a gente vai cavucando aí o conhecimento mesmo, assim, profundo, é como Sócrates falava, né? Quanto mais você estuda, quanto mais você sabe, nada você sabe. Porque é tudo muito profundo. Você começa a olhar tudo com significados, né? E aí você entra num mundo que não tem voltas, assim, não tem volta. Inclusive não tem volta mesmo. Quantas pessoas estudando altamente, não é só filosofia, né? Entrando para esse meio aí de estudo, de aprofundamento, não enlouquece, né? Enlouquece aos nossos olhos, na verdade, né? As pessoas chegam até a enlouquecer de tanto conhecimento, mas não é o meu caso, pelo amor de Deus. Eu ainda estou muito lúcida e, aliás, estou ficando mais lúcida cada dia. Mas essa experiência que você relatou aí, da jornada, foi da jornada cultural. Uhum. Naquele ano, a jornada cultural estava trabalhando os 75 anos dos direitos humanos, lembra? E foi por isso eu trouxe isso nesse contexto, né? Eu acho que a gente tem que respeitar, como você falou, as diferenças e ter noção que cada pessoa tem lentes, tem uns óculos, sabe? Com uma lente colorida. Então ela enxerga, não é só colorido, talvez até assim o vidro irregular. Então ela olha o mundo se apresenta para ela de formas diferentes. Pode ser até torto mesmo, porque se o vidro está irregular, ele vai olhar uma esfera, mas não vai ser uma esfera, ela vai estar com um formato diferente. E eu acho que essa capacidade da gente entender que o outro enxerga as coisas de forma diferente, ele sente de forma diferente, e que não necessariamente eu consigo convencê-lo ao contrário, até porque eu não sei se a minha forma é a mais correta também. Sim. Não é? É muito do nosso momento também, né? E isso aí tá a chave de tudo, né? E a adaptação desse trabalho pro Harry Potter é tão fácil, mas é tão fácil que eu não faço esforço, Aline. Eu imagino. Não faço esforço, muito pelo contrário, eu viajo muito. Agora, por exemplo, eu voltei a ver tudo de novo dos filmes. Eu falei, vou ver de novo que eu vou me aprofundar mais em algumas coisas e quero coletar novos materiais. São os mesmos filmes e eu tô pegando coisas diferentes. Isso, e cada vez que você vê, você absorve de uma forma diferente, né? Por quê? Porque a gente é diferente. Então, cada vez que eu olho e falo assim, puxa, deixa eu prestar mais atenção nesse aspecto. Pronto, aí eu vou ver que aquele aspecto está super desenvolvido e eu nunca vi porque eu estava prestando atenção em outro. Isso, exatamente. Não é? Eu lembro outro dia que eu tava falando com ela, eu falei, nossa, eu dava tudo por uma penseira. E você sabia que eu criei agora a penseira? Ainda não usei a minha penseira, mas eu criei. E eu vou colocar, eu acho que na próxima colônia, porque a colônia de férias eu consigo trabalhar melhor. Imagina, 5 dias, as crianças o dia inteiro comigo. Então, em 5 dias as crianças mostram o melhor e o pior delas. É impressionante. E aí verdade. A gente, conhecendo o melhor e o pior, a gente consegue trabalhar aquilo. Então, se a criança tem baixa resiliência, né, se ela tem muita dificuldade em trabalhar em equipe, se ela tem uma sede por poder, né, porque a criança tem também, né, por liderança, por estar, isso tudo acontece. Então, como a gente consegue trabalhar? E a penseira vai ser mais um recurso que eu vou usar. Mas como que é a penseira? Então, o que eu pensei da penseira é o seguinte, porque no filme, a penseira, você vê que o Dumbledore, ele tira os pensamentos, as memórias dele e põe ali dentro. Isso. Ele pode tirar com a varinha diretamente da cabeça dele ou pode pegar um frasco, que são as memórias retiradas da cabeça e armazenadas em outro lugar para desobstruir. Segundo ele, você esvazia a mente, né? Olha como é filosófico isso, você esvaziar a mente. Olha aí a meditação, né, e Sim. tal, a organização das nossas caixinhas mentais. Diário, né, journaling aqui. Isso, também. Exatamente, você falou em diário, a escrita me ajuda bastante a organizar os pensamentos. Uhum. A penseira eu vou usar nisso. A penseira é bem bonita, assim. É bem parecida com o do filme. Vou colocar aquela água, assim. Acho que eu vou botar um gelinho seco pequenininho dentro, né? Pra fazer um esfumaçadozinho. Ai, que legal.
E eu vou trabalhar, na verdade, para que as crianças ponham na penseira, né, sem precisar falar, todas as lembranças ruins que elas têm. Né? Tirem da cabeça todas as lembranças ruins, todas as coisas, as frases que vocês ouviram ruins sobre vocês. Seja legal. Quem passa por bullying ou não, às vezes é apenas uma frase sem importância, mas que altera a gente, nos deixa muito triste. Vamos tirar da cabeça e colocar na penseira. Ai, que e legal. aí o movimento seguinte é substituir pelas coisas boas, né? Então a gente vai fazer um ciclo desse. Então eu penso em usar a penseira em 2 momentos, né? Um de tirar mesmo, deixa lá, né? E fazer talvez um movimento da penseira de higienização, né, alguma coisa assim. E em outro momento, agora vamos fazer o contrário. Vamos usar a penseira no reverso da penseira e aí colocar um feitiço, né? Eu penso em fazer um feitiço assim, que todo mundo com a varinha, né, apontada para a penseira, para que todos aqueles pensamentos bons, todas as lembranças maravilhosas, elas tomem conta do nosso campo astral. E isso vai ser importante, porque na hora do Expectro Patrono, você lembra do Expectro Patrono? Não sei se os ouvintes aí lembram do filme. É o feitiço que faz com que os dementadores, eles vão embora. E você precisa lembrar do seu momento mais importante. Da onde você tem mais amor, né? Isso. No seu momento de maior alegria, um momento de maior amor, tudo o que melhor tem. E muita gente não consegue fazer o espectro patrono, ele existe na realidade, né? A gente só não fala espectro patrono. Imagina uma reunião, né? Você sendo detonado, executivos e tal, e você falando assim, eu não sou essa pessoa, eu sou um excelente analista. E aí você vai pegar sua varinha e falar, espectro patrono. Expecto patrono! Ninguém vai fazer isso. Mas você finge que você tá ali apenas respirando e você fazendo seu espectro patrono, que é aquela sua âncora de dizer assim, eu não sou isso que estão falando, o meu trabalho é bom, eu sou um bom, eu só foi um erro, eu não sou meu erro. Imagina que coisa maravilhosa, você usar uma âncora, né, positiva, né, então... Transmutar, né, essa sensação ruim. Transmutar. Então, quem é fã de Harry Potter pode sim criar essas âncoras do filme, mas simplesmente com um significado extremamente importante, usando técnicas, inclusive, de coaching, de terapias, assim, que são disponibilizadas já na internet, enfim, ou por profissionais. Então, e tem outros elementos, né, que você deve ter visto, né, que eu uso. A aula de poções, eu tenho muita preocupação com a relação da alimentação. O que a gente põe para dentro do nosso corpo na rotina? Qual é a nossa rotina? Então, na aula de poções, eu enfatizo muito a herbologia, né? O poder da natureza para curar, para nos ajudar. E aí as crianças se amarram, porque não é brincar de aula de poções. Eu falo, não existe brincadeira. Na nossa cozinha, todos os dias tem poções. Sim. E aí eu falo, eu permito no Hog Day que um adulto, eu sorteio, né? Um adulto, ele possa ficar o evento inteiro assistindo, registrando, fotografando e tal, e mandando pro grupo dos pais. Que eu faço um grupo dos pais para que eles saibam o que tá rolando. E esse pai ou mãe, ele curte o evento, né? Ele fica lá olhando aquilo tudo, fotografando, ouve tudo que a gente fala, ele acompanha. E é legal porque, por exemplo, na aula de poções, eu lembro dessa última, as crianças, mas existe mesmo poções? Eu falei, lógico, poções é tudo que você prepara misturando ingredientes e se transforma em algo que possa levar a algo bom ou ruim, né, dependendo do que você faça. E aí eu perguntei pra mãe, né, eu falei assim, mãezinha que tá aí, se o seu filho tá com muita dor de barriga, eu falei assim, tá com anemia, né? Todo mundo sabe o que é anemia? E muitas crianças disseram, sim, aí outras não. Eu falei, anemia, quando o sangue, sabe, tá faltando nutrientes e tal, você fica bem pálido. Aí mostrei o olho assim, falei, meu olho tá vermelho aqui? Tá vermelho. Eu falei, então, mas fica branco aqui. Ai, nossa, eu falei, e aí? Que poção mágica, que ingredientes você põe, o que você faz pra poder ajudar seu filho a sair da anemia? Aí a mãezinha, lógico, né, a maioria, 99% né, das mães sabe, aí fala, eu faço alguma coisa com a beterraba, eu posso fazer um suco com não sei o que, eu posso fazer uma sopa que eu tenho, eu posso botar beterraba no feijão. Aí eu falei, uma poção. Nossa, as crianças ficaram maravilhadas. Nossa! Porque é uma alquimia, né? A cozinha é um passo de alquimia. Aí perguntei, eu falei assim, e se o seu filho tá com constipação? Você sabe o que é constipação? Aí tu é quando tá com prisão de ventre. Eu falei, pois vocês não estão conseguindo fazer cocô, né? E dói a barriga, a gente se sente enjoado, não é isso que acontece? Qual é a poção mágica?
Aí a mãe falou, eu vou usar mamão, eu vou usar não sei o que, abóbora, uma sopinha de abóbora. Eu falei, viu? Ela vai misturar no caldeirão dela lá, que é a panela. E as crianças ficam, ai, nossa. E aí eles fazem a porção deles, né? Aí eles vão lá e falam, agora vamos lá. Aí eu sorteio num papelzinho, falei assim, olha, aqui tem 4 poções. Cada casa vai pegar a sua poção e vai ter que misturar os ingredientes para fazer aquela poção. Aí tem a poção para acalmar, tem a poção para rejuvenescer, poção para dor de barriga e poção para gripe. E os ingredientes estão todos ali, inclusive falando, né? Erva doce serve para quê? Camomila serve para quê? Manjericão, hibisco, gengibre. Isso existe, né? Chás, né? Que a gente usa também, medicinais da floresta. Exatamente. Então, assim, o que eu faço? Eu tento dar vida àquilo que era ficção. Sai da ficção e dar vida àquilo. Para isso, você tem que estar disposto a dar significados, a fazer uma ponte. Sim, uma ponte filosófica entre o mito e a realidade. Porque o Harry Potter é um mito contemporâneo. Assim como Hércules, assim como todos os mitos da história, sejam as histórias da mitologia clássica, você tem. No Star Wars você tem um mito, o Luke é um mito. Você tem o caminho do herói, você tem o caminho do herói com Harry Potter, você tem o caminho do herói com o Percy Jackson. E se você reparar, em todos eles você vê as 4 virtudes de Platão, você já reparou? Não. Monteiro Lobato, você reparou? Coragem é o Pedrinho. Inteligência é o Visconde Sabugosa. Justiça é a Narizinho. E autocontrole, que é ambição e tal também, que é o Sonserina, é a Emília. Nas casas são o quê? Coragem é Grifinória? Coragem Grifinória, inteligência Corvinal, justiça é Lufa-Lufa e autocontrole, que no filme eles exploram a questão da astúcia e da ambição, mas a virtude de Platão é o autocontrole. E eu achei que se encaixava 100% perfeitamente na Sonserina, porque para você ser ambicioso e você conseguir o que quer, você precisa ter autocontrole. Autocontrole é você controlar os elementos que você possui, externos e internos, para você conseguir alguma coisa. O problema a gente pensa logo em Voldemort, né? E como que ele não se autocontrolou, digamos assim. Aí parece que, mas autocontrole... Mas ele se autocontrolou sim, gente. Preste atenção, olha só. Ele se autocontrolou. Ele usou pessoas. Ele foi muito estratégico. Sim. Ele só teve uma falha. Ele só não conseguiu devido a uma falha. Ele não tinha nenhuma virtude. Lealdade a um grupo, a uma causa. Ele só tinha lealdade a ele mesmo. Ele não tinha justiça, amigos. Ele não tinha nada disso. Ele só pensava nele. Então, o que ele fez? Ele usou as pessoas. Ele não teve amor. Ele não teve nenhuma empatia por ninguém. Ele apenas usou pessoas. Se não fosse por esse aspecto, talvez ele conseguisse ter mais êxito. Entendeu? Principalmente porque no final da saga, o Harry Potter, ele dá a última oportunidade para ele. Porque a única maneira de você sair daquela maldição das Horcruxes é você se arrepender sinceramente. Se você tem um arrependimento real de tudo que você fez, você anula o efeito das Horcruxes e você consegue ter uma nova vida. Só que a nova vida dele seria em Azkaban, tudo bem, mas ele não precisaria extinguir a vida dele. E se você reparar, isso é um conceito muito católico, né? A extrema-unção é isso, arrependa-se do que você fez e você tenha, né? O arrependimento, ele é libertador, né? Você se arrependeu realmente? Então vamos a partir daqui fazer um novo caminho. Você vê a diferença entre o Voldemort e o Harry Potter? A diferença, assim, porque os dois, eles têm uma missão ali, a missão principal do filme ali, tanto que eles se enfrentam no final. Mas eu vejo eles, assim, muito parecidos com polaridades diferentes, digamos assim. Então, a maior diferença deles, porque você vê, os dois tiveram os pais, né? Eles não tiveram pais. Sim. Não vamos nem discutir as razões, né? Os pais do Harry Potter foram assassinados, a mãe do Voldemort, ela morreu, eu acho que foi... Eu interpreto como um suicídio involuntário, porque ela entregou a vida dela. O amor pelo filho não foi maior do que o amor a paixão dela, né? Pelo Tom Riddle pai. E aí ela entrou numa depressão e ela morreu um pouco tempo depois do parto. Então, pra mim, ela não soube realmente cultivar a vida, o amor dela
Tom Riddle foi maior do que o do Voldemort. E o Voldemort, ele matou o pai e a família toda, né? Toda a família dele, por parte do pai, ele matou. Porque ele odiou o pai, talvez culpando o pai pela morte da mãe. Pela morte da mãe, sim. Então o que ele fez? Ele se desconectou de tudo que é bom, né? E como ele não nasceu de um amor puro, né? Ele nasceu pela ação de uma poção do amor que a mãe dele aplicou no Tom Riddle, que na verdade era um trouxa, né? Ele odeia os trouxas, ele queria acabar com o mundo dos trouxas por causa do pai, mas ele na verdade é mestiço. Ele queria acabar com o pai, na verdade, né? Ele queria acabar com... Ele era até incoerente nisso, porque ele não legitimava os mestiços, mas ele mesmo era um mestiço, né? Era uma coisa muito injusta, né? Você vê, né? Muito incoerente. Ele era tomado pelo ódio, né? E tudo isso que a gente está conversando aqui, você pode aplicar na educação dos filhos. Porque se você para pensar também, até você falando agora do Voldemort, na verdade, todo o movimento que ele fez pra fora era um movimento que era pra dentro também. Porque, na verdade, era dentro dele que aquela guerra já estava acontecendo, né? Uhum, exato. E eu acho assim, a maior diferença deles é que o Harry Potter pegou toda a dor, todo o trauma, todas as crueldades que ele recebeu ao longo dos 11 anos de idade. Ele transformou aquilo, né, através da escolha dele de vida, em lutar contra a injustiça, contra a crueldade, em lutar contra a tirania, contra o bullying. Ele escolheu esse caminho, usar tudo isso a favor do bem, a favor da felicidade, da harmonia, da paz. E o Voldemort pegou todo o mesmo sofrimento, pegou todos os traumas, todas as crueldades que ele passou, porque ele passou por crueldades no orfanato. Sim. E ele decidiu, né, ele escolheu o caminho de criar a crueldade, a dor, a perda nos outros, em reproduzir aquilo dali no mundo lá fora. Por isso que ele só pensava nele. Ele usava as pessoas e ele era cruel pra caramba, né? A gente sabe disso. Usou a raiva pra destruir, né? Pra destruir. Ele não pegou isso e transformou. O caminho deles realmente difere nesse momento, em que os dois partem pra caminhos diferentes. O Tom Riddle também teve a chance dele como jovem, né? Como uma criança que o Dumbledore tirou do orfanato. Ele teve chance de tentar ir pro lado, como é que é, brilhante, né? O lado bom da força, né? Ele acreditou que era inferior e teve que provar que não era, né? Pois é. Acho que o processo dele foi um pouco assim, né? Pois Porque você via muita dor, né? No personagem. E pelo menos assim, no filme eu lembro que o ator interpretou muito bem. Muito bem. Mas olha, eu esqueci Aline, o nome daquele professor que ele até... Era um professor que juntava os melhores alunos. Slughorn, né? O Slughorn. Exato. Acho que é Slughorn, se eu não me engano, tá? É um nome assim... depois a gente até checa melhor. Ele sim, você vê que ele era vaidoso, então ele até se aproveitou da vaidade do professor para conseguir o que queria, né? Foi muita manipulação. Agora, falando em vilões, eu acho que tá aí uma coisa que eu trabalho muito com as crianças, principalmente nos eventos em que eu tenho tempo de trabalhar as virtudes melhor, né? O Hog Day eu consigo trabalhar, mas de forma ainda limitada, são 5 horas, né? Então cada aula eu tenho algumas virtudes que eu sempre trabalho, eu provoco um pouco as crianças, mas uma coisa relacionada a vilões, independente do Voldemort, mas todos os vilões, tá? Que você pode conhecer, é que os vilões, antes de se tornarem vilões, eles são pessoas que sofreram perdas, crueldades, injustiças, traumas, e como eu falei do Voldemort, os vilões, eles escolhem pegar essa dor e causar dor e perda no outro. Então, toda vez, na escola, por exemplo, no trabalho, que você vê uma pessoa que é o vilão do trabalho, que tem, né? A gente tem os vilões, né? Sim. Os vilões existem de verdade. São as pessoas que nos causam perdas, causam danos, causam dor. E algumas sentem muito prazer nisso, outras menos, mas algumas com muito prazer. Essas pessoas elas têm uma história que você não conhece. Elas não souberam lidar com essa história. Então, dentro do meu trabalho, eu sempre tento trabalhar os vilões, falo assim, olha, nós devemos ter cuidado com os vilões. Um amigo maldoso, ele pode nos prejudicar. Um ex-amigo, ele pode nos prejudicar imensamente, porque ele às vezes guarda segredos nossos, ou ele tem vivência com a gente que depois ele usa contra. Então eu falo assim, eu acho que a gente deve respeitar, nós devemos ser gentis com todos, independente de quem esteja lidando com a gente. A pior pessoa merece de nós o nosso respeito, a nossa gentileza e a nossa educação. Agora, nós temos que ser inteligentes o bastante para não nos deixar acontecer algum dano
a pessoa não pode nos agredir, né? Então nós temos que saber nos manter íntegros fisicamente, emocionalmente. Mas nós não queremos mal aos vilões, não queremos mal, porque tudo que sai de nós pertence a nós. Então, se eu quiser a vingança está dentro de mim, eu vou ficar com essa maldade dentro de mim e vou atrair pessoas e circunstâncias que estão afinadas com a maldade que saiu de mim. E eu falo isso pra eles, né? Pra mim é uma das mensagens mais importantes que eu tenho, né? Eu concordo com você. Eu vejo assim, o mal que tem fora, ele também tá falando sobre duas coisas, né? Do que você foi falando ali que eu fui percebendo. A gente olhar assim, os vilões na nossa vida são arquétipos que também a gente precisa pra se compreender. Para saber também qual é o nosso limite e o limite do outro. Que eu acho que é uma coisa que hoje em dia, assim, é o que tá fazendo mais diferença a gente entender o limite dos outros e o nosso limite. Para você entender, por exemplo, quando alguém zoa você, aquilo não é sobre você, é sobre a pessoa que tá sentindo, que deve colocar para fora a raiva dela daquela forma que não é positiva, não é benéfica para ninguém, tá sendo, Exato. Inclusive, uma forma de agredir, né? Palavras são muito mais agressivas, são às vezes mais agressivas do que violência física, Exato. né? Algumas palavras machucam mesmo e criam danos assim, que é um dano que, como você não vê, porque não tá na pele, você não pode passar ali um gelol, uma coisa do tipo, você vai achando que tá tudo bem, mas aquilo tá criando uma ferida dentro da tua psique também, né? Exato. E ela vai influenciar as suas ações e reações. Isso, dali pra em diante, se você não olha para aquilo, já tá contaminando todo o resto, né, da sua vida. Eu até ia perguntar, agora o problema é esse, eu sou muito distraída, gente, eu vou indo, quando eu vejo já tô falando de outra coisa. Mas as Horcruxes, elas são pedaços de alma do Voldemort? Sim. Ele sabia, né, foi essa informação que ele adquiriu do professor, que ele pensou assim, mas eu posso ter várias Horcruxes? Aí o professor olha pra ele e fala assim, sim, mas quem é que mataria pessoas para poder ter, né, a alma tão fragmentada? E ele fragmentou, né? O problema é que saiu do controle dele. Quando ele fragmentou, ele gerou uma Horcrux nova que ele não sabia, que foi o próprio Harry Potter. Entendi. E que é muito filosófico isso também. Nossa, tem muita filosofia em tudo, se a gente for pensar. Quer dizer, você matar o outro, você tá matando a si mesmo, entendeu? O outro é você. É porque não existe o outro, né? Não existe, não existe o outro. Enquanto a gente sempre achar que é o meu mundo e que só sou eu, nós nunca vamos conseguir ser felizes e saudáveis mesmo, porque todas as pessoas que estão ao nosso redor é um pedacinho de nós, são nossas Horcruxes. Isso. Por isso que quando a gente fere alguém, a gente cria um inferno para nós mesmos, porque tudo que sai da pessoa interfere em mim, até os pensamentos. Então, se eu ajudo as pessoas a pensarem melhor, se eu espalho gentileza, solidariedade, né? Se eu provoco para que as pessoas sejam melhores, eu estou provocando pedacinhos de mim mesmo, que eu vou colher. Eu vou colher isso. O jardim vai ficar mais bonito se todo mundo plantar flores como as minhas. Tem um livro, né, chamado o Kybalion, você deve conhecer, né? Que é da filosofia hermética. Sim. E o primeiro princípio, que é o todo é mente, né? O universo é mental. O todo é o todo, não existe outro. Não existe o todo mais um, senão seriam dois. Então o todo é tudo. Quando a gente entende que nós fazemos parte do todo, que nós somos todos um, né? Que até me trouxe muita clareza quando eu entendi que quando a Bíblia, né? Os católicos falavam, Deus tem um único filho, que eu sempre me sentia meio assim, se ele tem um único filho, ainda é filho, então nem é filha, então não sou eu, então, já tô aqui, já tô errada, porque já não sou esse filho, deve ser Jesus. Eu ficava assim, né? Quem é esse filho? Mas Deus tem um único filho porque só existe um, que nós somos um. Então, o filho de Deus... Esse conceito também mexeu muito comigo ainda quando criança. Quando eu comecei a ouvir, né? Porque Deus mandou o seu único filho. Aí depois diziam assim, que Deus nosso pai. Eu falei, peraí, mas você é meu pai e é o único filho, então ele é meu irmão, não é? Ele não é meu pai? Eu não entendia isso não encaixava, entendeu? Em mim, esse conceito de que mandou seu único filho. Eu falei, nossa, mas... tem alguma coisa errada nisso. Mas para crianças que cresceram com pais separados, assim, que é o meu caso, eu ficava achando assim, então de repente o único filho foi do primeiro casamento e eu devo ser a sobra, sabe? Nunca pensei nisso. Porque tinha que fazer alguma coerência, né? Não entendia direito.
Mas tem uma coisa que me incomoda muito e me inspira muito, é a relação do bom e do tolo. Quando eu quando eu saí do meio corporativo, eu fiz durante pouco tempo recolocação profissional. E o que eu mais ouvia dos meus clientes era o seguinte: eu não posso ser bonzinho. Eu fui demitido porque eu fui muito bonzinho. Porque eu vi que tinha uma coisa errada, eu fui lá, falei, não sei o que, eu fui demitido. Não adianta, toda vez que eu sou bonzinho eu me ferro, então ser bonzinho é errado. E eu, há muitos anos, né, que eu ataco muito esse conceito. Eu falei, não, a bondade nunca é um problema. O problema é ser tolo. Muitas vezes, quando nós nos damos mal fazendo bem, significa que nós não agimos da melhor forma possível. Nós não fomos inteligentes o bastante, estratégicos o bastante. Ser bom, você fazer a bondade, não significa que você fez da melhor maneira. Eu falo isso para as crianças, eu falo assim, o seu melhor amigo, aquela pessoa super amiga, numa prova, ele fala assim, olha, joguei videogame até de madrugada, não estudei, tô cansado e tal, não tô conseguindo fazer a prova, você já tá quase acabando, troca comigo a prova e faz a minha. Aí você vai falar assim, não, mas eu não posso fazer isso. Eu falei assim, cara, o professor tá ali, tá falando com a supervisora ali na porta, nem tá vendo. Você não é meu melhor amigo? Troca comigo, prova que você é meu melhor amigo. Entendeu? Então a criança, ela pode se ver numa situação que ela fala assim, poxa, eu vou ser mal se eu não fizer isso. Ele é meu melhor amigo. Né? Então quando eu falo assim, você vai fazer uma bondade, vai se prejudicar, vai fazer algo que não é ético, não é bondade. Então você vai se dar mal e você vai ser tolo. Eu tento ensinar a eles esse conceito. A gente não pode ser tolo. E a melhor maneira de não ser tolo e fazer a bondade é você agir de acordo com a ética. Faça o que é correto sempre. Com os seus valores, né? Com os valores, o que é correto. Não tenha medo de perder um amigo se você tá fazendo a coisa certa. Se ele não voltar a ser seu amigo é porque não era pra ser. Isso. Se for amigo mesmo, volta, resolve, né? O que a gente não pode é perder pedaços da nossa alma, né? Nas nossas relações. Exato. Né? E aí você vai culpar a bondade, tá vendo? Eu não posso ser bonzinho. Eu falei, não, isso não é bonzinho, não, isso é tolice. E eu acho que os adultos sofrem muito com isso, muito. Mas eu acho que tá faltando solidificar essa questão dos valores. Você tá alinhado com os seus valores. Educar. Eu acho que falta realmente educar esses valores. Muitos adultos já têm hábitos que eles não conseguem realmente estar mexendo nisso, né? Quando eu fazia coaching, né? Quando eu fazia os processos de coaching, que eu não faço mais, existia um assessment, né? Uma avaliação que você elencava os 3 maiores valores da pessoa. A maioria, se você fala, sua honestidade é uma coisa importante? Tá bom. Aí você coloca um caso assim pra pessoa ver o quanto realmente aquele em primeiro lugar, né? Por exemplo, tá bom, você tá com seu filho, você tem o seu sobrinho tá muito doente e tal, e não tem plano de saúde, e a consulta é muito cara, vocês não podem pagar, a mãe não pode pagar e tal, mas você sabe que tem um médico que você pode dar a sua carteirinha, né? E ele vai fingir que é você, e vai atender, vai fazer todos os procedimentos fingindo que é você. E vai tratar o seu sobrinho. Né? O que você faz? Você faz ou deixa seu sobrinho realmente doente, então, podendo até morrer? Né? Então, assim, muitas pessoas falam assim, lógico que eu vou fazer. É meu sobrinho e, eu não vou estar matando ninguém, eu não vou estar roubando ninguém, o plano de saúde, eu não vou estar nem levando eles à falência, eu não vou fazer nenhum mal a ninguém, de fato. Ou seja, a honestidade não é o primeiro valor dessa pessoa. Isso não quer dizer que ela não seja boa, entendeu? Que não seja uma pessoa boa, mas não é o primeiro. Quando você coloca na balança, também se você não fizer isso e seu sobrinho morrer, acabou. Pelo menos eu ia me sentir culpada demais. Eu podia ter feito alguma coisa e não fiz. Mas se você se sentir culpada... porque de toda maneira a honestidade não é seu primeiro valor. Se a honestidade está em primeiro lugar, você vai fazer e vai falar assim, não, eu acredito que as coisas aconteçam por uma razão, vamos fazer uma oração, vamos, sei lá, levar, você vê qual a sua religião, né, qual que seja a religião, vamos levar lá no líder espiritual e vamos ver se tem alguma corrente que possa ser feita, alguma coisa que possa ser feita, vamos entregar na mão de Deus para mim, entregar essa força maior, fluido cósmico, seja o nome que as pessoas darem a essa força que transcende, né?
é um sinal de fé mesmo, de falar assim, eu não posso ser desonesto para poder salvar essa vida, porque a vida já não pertence nem a mim nem a ele, inclusive. Você faz isso e de repente no dia seguinte essa criança é atropelada, e você fala, caramba, entendeu? Aí você fala, pô, era pra ir embora mesmo, sabe? Tipo, era pra ir embora. Eu me corrompi à toa, né? Então eu acho que eu não tô, olha, eu não tô criticando quem fala assim, eu faria. Certo e errado é muito relativo. E eu acho que tem muito uma questão também do momento, porque às vezes, quando você tem um tempo, ou quando você tá com isso muito fortalecido dentro de você, às vezes a sua resposta é até rápida, você tá bem com isso, mas, por exemplo, até quando você tava falando das crianças, né, eu imaginei o amigo falando, né, me passa a sua prova e tal, você pode até chegar e falar assim, não vou, porque eu sei que tá errado. Mas aí você vai no intervalo e aí esse amigo junta com mais 3 que ficam te xingando e falando que você é isso e aquilo. E às vezes para uma criança que ainda tá tão frágil, ainda não tá ali fortalecida, a base fortalecida, aquilo já mexeu com ela. E nem sempre as escolas estão atentas a essa mensagem que a criança leva. Então, você cresce com as suas conclusões e você tá sempre procurando uma forma de ou ter prazer ou de evitar a dor. Então, ali é um ponto, rapidamente você vai tentar evitar a dor. Isso. É por isso que é difícil culpar uma pessoa, né? Ele foi errado, etc. Mas como é que foi ali a situação, né? Se você entra na penseira e vê exatamente como tudo aconteceu, às vezes você vai perceber uma nuance, um movimento que acabou interferindo com que naquele momento você realmente agisse contra os seus valores. Porque eu acho que é quase impossível até, por mais que a gente... É utópico achar que 100% das vezes, sem falha, a gente vai fazer tudo perfeitamente. Eu acho que a utopia é como aquele Eduardo Galeano, Carlos Galeano, não lembro, mas que ele fala que a utopia, ela serve para isso, né? Ela é que nem um horizonte. Você caminha e ele se distancia. Você corre e ele se distancia ainda mais. Então, para que serve, né, o horizonte? Para que serve a utopia? Serve para que você continue caminhando. Então, é sempre a gente tendendo a fazer, se conhecendo, tendendo a fazer, se observando, mas o erro é inevitável. Em algum momento vai acontecer e faz parte do teu processo. Sim, observar isso concordo. Também, sabe? E a gente tem que sair do imediatismo. Nós não conseguimos controlar todos os elementos ao nosso redor. É por isso que a perseverança... a fé, né? Você realmente ter fé de que alguma coisa, porque fé todo mundo acha que é coisa de religião e não é. Fé é a certeza de que aquilo em algum momento vai estar certo, em algum momento vai fazer efeito. Porque a gente só pode trabalhar o agora, né? Então, a sua ação agora, ela vai gerar uma cadeia de reações. E nem sempre é imediato. Algo muito importante é que a gente tem que saber qual passo que tem que ser dado. O passo de agora. E quando você dá um passo, tenha coragem de dar um passo que você acredita que seja certo, pode até não ser certo, mas se você acredita, você dá. Se você acredita, você tem que... Sim. Não é verdade? Uhum. Você dá o passo acreditando que aquele é um passo certo. E se você está aberto a observar tudo ao redor, você vai ver que o universo ele se movimenta também. Você percebe o que aconteceu e dá um novo passo. Porque se você der um passo e precisar de ajuste, às vezes acontece, eu dei esse passo, mas eu acho que foi, caramba, eu olhei assim ao redor, eu acho que eu me antecipei. Então, você agora pensa, qual é o próximo passo, certo? Bom, então agora eu vou, já que eu me antecipei, agora eu vou ter que esperar um pouco mais, eu não vou tocar no assunto ali, porque senão pode desencadear algo, eu vou ficar aqui, mas eu vou esperar um momento melhor, já sei que isso pode acontecer. Esse é uma ponto importante. Você falou uma coisa aí que tem a ver com a coragem de Grifinória e o trabalho que eu faço com as crianças. Que você falou assim, poxa, ele diz que não vai trocar a prova, depois ele pode ser discriminado, né? Os amigos podem, tá vendo ali e tal, e isso Sim. enfraquece a pessoa. E aí, é por isso que eu falo pra você falando tudo isso, só mais me dá força mesmo pra eu continuar. Porque eu acho que a gente tem que trabalhar as bases Sim. do ser humano adulto, que é a criança. Se a gente condicionar a criança a ter a coragem de encarar, de falar assim, não, eu vou fazer o que é correto, porque é isso que eu falo com eles, né? Grifinória, qual é a virtude de Grifinória? E todo mundo, coragem, E aí, é coragem de chegar lá e peitar um amigo e bater naquela pessoa que tá fazendo mal, não sei o que é isso? É coragem de subir num degrau altão, não sei o que, e pular lá de baixo, podendo se esborrachar no chão?
Entendeu? Será que é essa coragem que a gente tá falando? Não. E aí eu coloco assim, não, é a coragem da gente fazer o que é correto. Isso. Porque precisa ter coragem pra gente agir corretamente. A coragem de quando a gente errar, porque todo mundo vai errar, todo mundo, adultos, crianças, velhos. Quando a gente errar, a gente ter coragem de assumir. E aí eu falo pra eles, né? Gente, vamos lá, vamos ser sinceros aqui. Os pais nessa área, eles ainda estão assistindo, que eu permito que eles assistam a cerimônia do chapéu seletor. E eu falo assim, vamos ser sinceros, gente, vamos lá. Pô, vocês fizeram uma besteirona, sabem que a mãe ou o pai de vocês vai brigar, vai botar de castigo e tal. Quem é que não tem medo de falar a verdade? Então, a maioria fala, realmente, tal. E aí, tem gente que fala, mas eu falo, né? E raramente tem uma criança que fala assim, eu não falo. Os pais riem, né? Aí fala, não tenho coragem não. Aí eu falei assim, a mentira, ela vem da falta de coragem. Então, quem mente não tem a virtude da coragem. E a gente tem que ter a coragem. E aí eu dou um macete pra eles, na frente dos pais, né? Vou falar um segredo pra vocês. Eu falo alto, eu falo baixinho, mas eu falo ao microfone, né? Então imagina, né? Vou falar um segredo pra vocês. Quando a gente faz uma besteira, os pais, dependendo da besteira, os pais ficam com muita raiva, mas muita raiva. Tem pai que grita, tem pai que bate, tem pai que deixa e tal, não é? E a gente sabe que a gente decepcionou os nossos pais, que eles estão com raiva ou estão tristes. Mas o segredo que eu vou contar pra vocês, que é por pouco tempo. A gente fala, não sei o que, mas daqui a pouquinho o tempo passou, o amor é tão forte que a gente pode fazer a pior besteira do mundo, a pior. E os nossos pais nunca vão nos abandonar. Sim. Então, a gente tem que ter coragem de assumir, mesmo sabendo que a gente pode ficar de castigo, que a gente vai perder o celular, que eles não vão deixar a gente viajar naquele fim de semana ou pra Disney por causa da besteira que a gente fez, que eles vão mudar a gente de escola, seja o que for. A gente tem que ter a coragem de encarar e só esperar, porque as coisas vão melhorar e todo mundo vai respeitar você, porque vai falar, meu filho é danado, mas ele é verdadeiro, eu confio no meu filho. Então, esse discurso, os pais adoram, né? Mas as crianças, muitas vezes, quando os pais não estão, elas levam para casa, pai, eu vou ter coragem. Então, coragem de dizer para um amigo que está fazendo, que não está te fazendo bem, olhar nos olhos dele e falar assim, eu não quero que você faça isso, você não vai fazer mais isso comigo, eu não quero ser seu amigo. E se afasta dele. Isso. Se afasta dele, que se ele for um bom amigo e se ele for uma pessoa boa pra você, ele vai querer ser seu amigo e vai voltar. Vocês vão ficar sem se falar, mas daqui a pouco vocês vão voltar a ser amigos. Que às vezes é exatamente o que aquele amigo precisa pra parar de se experimentar dessa forma, né? O limite. Porque eu vejo, assim, muitas pessoas que eu sei, assim, que fazem maldade, né? Que eu tenho na minha existência, na minha jornada, representaram o arquétipo de maldade que eu precisava vivenciar. Essas pessoas só se criaram, só chegaram nesse nível de fazer uma maldade porque em algum momento ninguém freou. As pessoas ou passaram a mão na cabeça, ou tiveram uma pena, um receio, alguma coisa, qualquer desculpa que seja para não mostrar para aquela pessoa que aquilo é errado. Isso eu acho lindo no teu trabalho, porque eu vi você mostrando para as crianças, a criança ela precisa reconhecer que tem alguma coisa errada. Pra ela bancar, peraí, ele tá me pedindo a prova, eu tô sentindo aqui uma coisa estranha que eu tô sentindo que não é pra dar, eu acho que eu posso acabar me prejudicando, se a professora vem, inclusive eu vou junto, eu não sei, eu tô sentindo que ele tá abusando de alguma forma, né? Mas se você acha que aquilo você que tá errado, se você não tem uma base forte de que aquilo é um erro, você acha que o erro tá em você e você acaba cedendo, se sente mal, e aí vem um caminho de frustração, né, ladeira abaixo. Mas se você sabe que, não, peraí, tô reconhecendo, isso aqui é uma coisa ruim. Não, eu vou bancar o meu lugar, vou ter coragem, vou falar, não vou fazer isso. É doloroso, a gente tem que lidar, mas também vai ser doloroso entregar a prova, né, de alguma forma. Isso. Eu acho que é a questão de reconhecer, saber reconhecer aonde que tá o mal também, sabe? Outro conceito também, posso falar mais um conceito que eu... Pode sim. Na aula de feitiços, por exemplo, as crianças adoram brincar de feitiços, né? Imagina. Eu tenho um duelo de bruxos bem legal, né? Que eu faço o sorteio dos feitiços que são listados no filme, né? São muitos. E aí eles brincam um pouco de vale ponto e tal. Só que, na verdade, a aula de feitiços, pra mim, o importante é trabalhar a linguagem corporal, eles saberem que nós, a nossa postura, a maneira com que a gente anda, que a gente senta, que a gente olha pro outro, a maneira que a gente pega na mão, que a gente... ela diz muito do que nós somos. Então eu falo pra eles que
o bruxo poderoso, a gente espera, o bruxo poderoso é porque tem a varinha e sai um poder. Não, o bruxo poderoso é aquele que tudo nele é coerente. Tudo nele é coerente. O pensamento dele reflete na fala, que reflete nas ações, na postura dele, né? É um momento lindo da sua vivência. Eu lembro disso, que você vai analisando a postura, a fala, a imponência, né? Isso. A certeza. Eu acho muito importante isso. E aquilo é legal porque você vê, dentro das empresas, os treinamentos comportamentais, quantas vezes a gente cria vivências, até para poder a pessoa... a vivência é isso, né? Você vivencia algo e aquilo mexe com você lá dentro. E quando mexe com você lá dentro, ele pode realmente destravar algum mecanismo que te impossibilita agir de certa maneira, ou destravar algum mecanismo que vai fazer com que você não haja, né, de alguma maneira que não está sendo boa. Então, quando uma criança timidazinha, assim, vai lá, pega a varinha e tem que fazer o feitiço, fazer aquele ritual, né, da preparação, do cumprimento, vira de costas, prepara a varinha, vai pegar o papel para ler, não sei o que, vai virar com a postura, é uma vivência. Então, quando a criança ela tá muito tímida, assim, a gente fala assim, não, você pode melhorar, vamos mais uma vez, quando você virar, respira fundo, deixa a cabeça erguida e fala. Se você não puder falar mais alto, tudo bem, mas pelo menos você cria uma vivência para a criança, que talvez, ainda mais assim, né, ela sendo na frente de todo mundo, ela tendo que mostrar, né, essa postura. E é um espaço seguro, né? Um espaço de segurança que ela tem para se experimentar. Principalmente porque no meu trabalho, como eu trabalho as virtudes, logo no início todos eles sabem. Eu falei assim, olha, aqui na nossa escola nós trabalhamos as virtudes, porque é delas que vem o maior poder de um bruxo. Então, ações como torcer contra o outro tira-se ponto, vocês perdem pontos. Ué, tia, mas eu vou torcer a favor da equipe oponente? Eu falei assim, olha, você não precisa torcer contra, você pode torcer a favor da sua equipe. São ações diferentes, né? Vai ganhar o que é melhor, a gente não quer o mal do outro, que ganhe o melhor. Sim. E nós vamos nos esforçar para que cada equipe ela se destaque. Mas a gente não quer o mal do outro. Isso aqui tá claro, então não tá bom. Então, na hora do quadribol, que a gente incita muito a torcida, né? Você não vai falar, vai errar, não. Vai errar e já perdeu 5 pontos. E eles entendem bem disso, porque quando alguém, assim, que tem o hábito, né, de ficar torcendo contra, o hábito de ficar depreciando o outro, que de vez em quando vem umas crianças que têm esse hábito, as pessoas daqui falam assim, não fala não, você não pode falar isso, sabe? Então, quer dizer, ficar atento. Você entende que você prejudica a casa toda, isso. O grupo todo, pelo seu mau comportamento. Aliás, isso é fenomenal que a J.K. Rowling tenha criado esse tipo de coisa. Que o Dumbledore, como personagem, ele favoreça essa questão das casas. Porque quando as pessoas falam, mas é um absurdo, eu já ouvi uma crítica pedagógica falando que é absurdo. Imagina você pegar uma escola e dividir as pessoas, todos os alunos em 4 grupos e um competir com o outro. Isso é horrível, que a competição é a causa de todo mal, né? Mas aí que tá, você tem que focar naquilo que você tá trabalhando. Quando o Dumbledore faz isso, ele, na verdade, ele está favorecendo ao desenvolvimento interior da pessoa, ele vai sair do próprio umbigo, porque tudo que ele fizer não vai ser mérito pessoal, tudo que ele fizer vai gerar um mérito da equipe ou demérito da equipe. É o espírito de equipe, eu voltei a ler de novo os livros e eu li o livro, o primeiro, né, em inglês, porque eu vou lançar agora uma imersão em inglês, né? Ai, que legal. Eu quero que as crianças e falar inglês e entender inglês vai fazer parte do campeonato. Eu achei que isso vai ajudar muito, assim, é mais um projeto pedagógico legal. E o livro em inglês é fenomenal, né? Porque a tradução para português foi muito bem feita, né? A tradutora ela até morreu há pouco tempo e ela foi muito ovacionada pelos fãs do Harry Potter porque ela fez um trabalho brilhante. Né? Eu não sei de qual o nome dela, mas ela fez um trabalho brilhante. Mas nada melhor do que você ler na língua original, né? Claro. E aí, eu aqui estava sofrendo, olha como eu sofri com Harry Potter. Eu passei por aquela parte que é muito melhor do que a do filme, porque você sente o que ele está sentindo, quando ele faz a Grifinória perder os pontos que adquiriu no quadribol
E foi do quê? Foi quando ele foi salvar ele foi cuidar do dragão do Hagrid. Ele foi ajudar o Hagrid, né? Com o dragão. Sim. E ele acabou sendo pego, né? Com o pessoal lá na torre. E o que aconteceu? Ele de herói, ele virou o grande vilão. E ele sentiu muito mesmo. As pessoas começaram a tratá-lo mal. No quadribol, o time não chamava mais ele nem pelo nome, chamava ele como Seeker, né? Como apanhador. Uhum. Falava apanhador, não falava nem Harry Potter, nem Potter, nem nada. E ele sentiu muito, mas muito mesmo. A Hermione e o Rony ficaram do lado dele, mas mesmo assim, ele foi o que mais sofreu, porque ele era um ícone, né? Então, as pessoas colocaram toda a raiva em cima dele. Ele perdeu os pontos que deixou a Grifinória como em destaque. Uhum. Então, isso foi muito sofrido. Agora, aí você vê a ação dele individual. Todo mundo falou, você é muito egoísta. Como é que você faz uma coisa que penaliza toda a equipe? E eu não me lembro no filme de ter visto essa carga emocional do Harry Potter, quando ele promete, ele prometeu para si mesmo que ele não ia mais se meter onde não era o assunto dele, onde pudesse prejudicar a equipe, porque na verdade ele resolveu o problema de alguém. Aí você fala, mas isso é errado, Jurema? Pô, ele foi muito solidário. No contexto geral não foi errado, ele sempre foi muito leal ao Hagrid, ele ajudou o Hagrid. Mas, de fato, em um outro aspecto que eu também acho muito importante de trabalhar, e eu comecei a trabalhar agora, quais são as antivirtudes, porque ninguém tem só virtudes. Quais são as antivirtudes do Harry Potter? Ele tem. Quais são as antivirtudes da Hermione? A Hermione era intragável, todo mundo sabe. O livro é pior. É pior do que o filme. Ela no livro ainda é muito pior. A vontade de arrancar a Hermione das páginas do livro. Ai, que garota nojenta. É metida, é arrogante, ela é presunçosa. Ela é realmente essa figura. Eu acho isso bem, bem admirável, assim, porque a criação dos personagens é muito fiel, né? A gente não pode ter medo de criar um personagem com fraquezas também, né? Porque senão ele não se torna real, não conecta com as pessoas. Sim. Você gosta de alguma forma se reconhecer. Eu acredito que quando a gente lê um livro ou vê um filme, de alguma forma a gente também está procurando um pouco o perdão das nossas fraquezas. E quando a gente vê um herói com aquela fraqueza ou com alguma coisa que a gente percebe que é uma sombra nossa e ele vai se melhorando, é como se ele estivesse dando a chance da gente se melhorar também. Então, tipo, os personagens eu acho, assim, muito maravilhosos. A minha favorita é a Luna. A minha também. Eu adoro ela. Gente, eu adoro ela. Ela é autêntica, eu adoro, a Luna adoro. Ela é autêntica e há teorias de que ela é autista, né? Ela tem o espectro de autismo em algum nível. Eu tenho essa leitura dela e por isso também ela é um ser, assim, mega especial. Ele compõe um quadro, né? De pessoas, né? Que cada qual com seu jeitinho. Uhum. Não vendo o autismo como uma doença, né? Como um defeito, mas vendo como uma peculiaridade. Uma característica que se você não for uma pessoa julgadora, uma pessoa preconceituosa e essas pessoas que querem que tudo seja feito da sua maneira, você vai amar a Luna. Só não gosta da Luna quem não sei se alguém que não gosta da Luna. Mas existem muitos que não gostam da Luna e de muitos outros, né, que estão nas escolas e dentro da nossa família, que são diferentes, que funcionam de forma diferente. Deixa eu te perguntar, você acha que o Chapéu Seletor, ali no grupo da Hermione, do Harry Potter, Neville e todos, né, ele foi fiel, assim? Porque, por exemplo, a Hermione, ela não era pra ser a Corvinal, por exemplo? Mas eu acho que o Chapéu Seletor, bom, vamos colocar o significado a isso, né? Tem muitas coisas que a J.K. Rowling não interpretou dessa maneira. Veja bem, a autora, ela precisou criar uma estrutura ali para ela colocar os componentes que todo roteiro bom precisa, né? Uhum. Então, existe uma base, né, já de conhecimento como se fazer um roteiro bom. Então, eu acho que ela acabou limitando alguns recursos, né, para atender a questão do roteiro. Mas se a gente olhar com um olhar filosófico, com o olhar de quem quer aprender, de quem quer crescer, de quem quer aproveitar todos os elementos que estão ao redor, eu vou falar a minha leitura do Chapéu Seletor. Tá. Considerando como premissa que todos nós temos as virtudes das 4 casas em graus diferentes. Quando você é selecionado para uma casa, significa, para mim, que ou você tem aquelas características muito exacerbadas, ou pode ser que você não tenha naquele momento,
mas aquelas características elas precisam de um tempo para que elas possam desenvolver. A Hermione, ela é muito corvinal, ela adora estudar e tal. E essa característica, ela foi muito forte até o meio do filme. Até aquele evento lá do trasgo no banheiro. Até ela realmente passar por aquela situação. A partir dali, ela desenvolveu uma coragem imensa. Você lembra que tem várias passagens que as primeiras vezes que ela fez algo que burlou, que ela lembra que ela não Sim. Ela não quebrava as leis, ela sempre era certinha. E ela começou a pensar nisso. A partir dali ela experimentou uma outra sensação, né? Despertou ela nela. Entendeu que às vezes existe um propósito maior, existem resultados que você tem que atingir, e que nem sempre aquele caminho retinho ali das regras, das normas, elas permitem que você chegue a um resultado que vai beneficiar o todo. Ela percebeu que não era só de teoria não só a teoria faria dela uma bruxa melhor, né? Mas a experiência, a prática, ela precisava tanto da prática quanto da teoria para ser a bruxa que ela queria ser, né? Exato. Então eu acho que o Chapéu Seletor, ele reconheceu dentro dela isso. E sem contar o seguinte, às vezes a pessoa tá numa casa que é a coragem, e que tudo se fala da coragem, o pessoal, e a pessoa que precisa desenvolver aquilo, o Rony era um medroso. Por que ele tava na casa da coragem? Isso, Entendeu? É porque toda a família está. Aí também tem aquele aspecto, porque o Chapéu, ele respeita a opção da pessoa. E lógico que ele queria estar na Grifinória. Mas é óbvio que ele precisava da coragem. Ele precisava desenvolver a coragem. Ele sempre foi um medroso. Mas ele desenvolveu a coragem, mostrou muita coragem. Você vê aquele jogo do xadrez que ele foi. Era um jogo muito violento, brutal. Sim. Ele podia ter morrido ali. Sim. Mas ele foi lá e subiu no cavalo e fez o que tinha que fazer. Isso. Então ele ali provou para si mesmo que aquela casa pertencia a ele. E ele pertence à casa, sim. Sim. Ele não estava. O Harry Potter, se você pensar o seguinte, o Chapéu... Aí fala, mas o Chapéu falou em Sonserina por causa de todos os elementos do Voldemort que estavam dentro dele. Não é só isso. É porque o Harry, ele era orgulhoso. E ele perdia o controle, muitas vezes. Você percebeu que o Harry era facilmente manipulável? Sim. Era só falar da mãe dele que pronto. Ele pegava a varinha e já tava, não fala da minha mãe, né? E ele fazia coisas assim que eram contra a racionalidade. Ele podia falar assim, deixa eu falar da minha mãe, quem é essa pessoa? Não é nada pra mim, mas não. Não fala do meu pai, não fala da minha mãe, não é isso? Eu vou parar você, que você não vai fazer nada. Ele perdia a racionalidade. Faltava elementos do autocontrole nele, sim. E aí fala assim, você pode ser um grande líder. Realmente, ele foi líder. Ele acabou sendo líder mesmo sem querer. Porque ele já tinha um conjunto de elementos que favorecia ele guiar as pessoas, né? Ele foi líder sem querer ser líder. As pessoas precisavam ser guiadas e ele era o que mais tinha os elementos para ser esse guia. Então, num contexto menos profundo, é fácil dizer que o Chapéu sabia que ele tinha elementos de Sonserina dentro dele. Mas num contexto profundo, ele precisava do autocontrole. E ele tinha realmente a veia de liderança que a Sonserina desenvolvia nos seus alunos. E, na verdade, até o final da saga, todos eles mostraram desenvolvimento em todas as virtudes das casas. Sim, no final elas meio que se casam, né? Você se torna um ser completo ali, né? Sim, então é o que eu falo pra você e pra todos que estão ouvindo. Eu sei que quem é fã, super fã de Harry Potter, se incomoda um pouco com essa minha visão. Nós temos as 4 casas. Quando a gente escolhe uma, ou o Chapéu seleciona a gente para alguma, é sinal que nós temos uma missão com aquele grupo. Vamos trabalhar a família, vamos conhecer novos colegas, nos integrar, a capacidade de você se integrar, fazer novos amigos, respeitar as diferenças, lutar pelo bem comum daquela casa. Eu falo para eles, vocês agora fazem parte dessa família que vocês foram selecionados, mas nós somos a mesma família, é dessa casa, da escola de virtudes, e nós somos também da mesma família, nós somos aqui do Brasil, nós somos da mesma família, nós somos do planeta Terra, nós somos seres humanos, então não podemos nos ver como famílias diferentes. Sim. Você vê, falando das virtudes, falar do quadribol, na minha escola de virtudes mágicas, o quadribol, tem 2 times de quadribol apenas. Eu não tenho 4 casas competindo entre si. Porque um conceito importante sobre virtudes que eles aprendem na cerimônia do Chapéu Seletor é que existem as virtudes complementares.
Qual é a virtude que complementa a coragem, que é a Grifinória? É a inteligência, que é Corvinal. Coragem sem inteligência. Coragem sem inteligência, você tem um bando de brutamonte, de pessoas animalizadas fazendo coisas que não necessariamente vão desencadear em boas ações. Eu posso ter coragem de pular do 3º andar de um prédio, mas eu tenho que ter inteligência de falar, mas eu vou me quebrar, eu quero me quebrar mesmo? Qual é o benefício que tem de eu me quebrar ou morrer, né? Que eu posso morrer ou me quebrar. Então, assim, a inteligência, ela vem para você fazer a escolha de quando ser corajoso. Sim. Entendeu? E aí eu falo para eles, você pular de um prédio, por exemplo, e eu dou esse exemplo para as crianças, né? Aí você tem os seus amigos super legais, amigos legais mesmo, amigos bons, mas de repente um desses amigos, vocês estão passeando e eles estão em cima de um muro alto e aí fala assim, e um pula, né? Pula e fala, duvido vocês pularem. E aí você tem medo de pular, porque naquele momento o medo faz você falar, caramba, eu posso, caramba, eu sou tão desastrado, eu sempre tô com o meu pé torcendo, é capaz de torcer. Mas naquele momento que o seu amigo, e não é um mau amigo, às vezes é um bom amigo, mas, né, teve uma ideia de jirico, ele fala assim, duvido, você não tem coragem de pular. Aí eu falo pra eles, o medo é um recurso da nossa inteligência. Toda vez que a gente tem medo, significa que a gente tem que pensar melhor. O medo, ele nos mostra que tem uma situação em que a gente tem que pensar muito antes de fazer. Senão o medo ele não viria, o medo é um amigo. Se tem o medo, a gente não pode você tá com medo, falar assim, pior que eu tô com medo, então hoje eu não vou pular não, eu vou pensar melhor nesse pulo, amanhã se você... E aí esse espaço de tempo que você dá entre atender ao requisito do medo, pensar e postergar uma solução, uma ação, é o momento que você depois vai pensar assim, que besteira, como é que eu pensei em pular dali? Não vou pular não, que se dane. Mas naquele momento, se você ceder à pressão do você não tem coragem, você vai fazer uma burrice. É engraçado como é que as coisas se contrapõem, né, também, né? Admitir o seu medo vira o seu ato mais corajoso. Exato. E agora tem que falar isso com a criança. Olha, eu sei que a gente pode falar isso com adulto, tá? Mas eu gosto de criança e jovem, então vou falar deles. E tem que falar isso pra criança. Não tenha medo de ter medo. Não é vergonha ter medo. Sim. Tá? Porque o medo é um recurso da sua inteligência. Se você compõe pra ele um argumento, ele vai falar isso pro amigo. Tá com medinho? É medroso. Eu falo assim, tô mesmo, tô. E o medo é um recurso da minha inteligência. Tá? Então eu vou pensar melhor do que você vai dizer. Depois eu vejo. Mas amanhã eu não quero mais. Tá bom. Mas agora eu não vou fazer o que você quer. É a questão daquele imediatismo que você falou, né? A gente tá tão viciado em se livrar dos sentimentos ruins. E, eu tô sentindo medo, então não posso sentir isso não. Exato. Mas às vezes se você fica um pouco com o seu medo, até argumenta com ele, é até uma ferramenta para você se conhecer mais, para você saber mais quem você é e se empoderar mais de você mesmo, que é o seu ponto de ação na vida sempre, né? O seu ponto principal na vida de atuação é ser você mesmo. Então, quando você pega esse medo e você observa, você fica um tempo com esse medo. Fica um tempo com ele, deixa ele falar, argumenta, conversa, né? Às vezes ele vence, às vezes você vence, mas de alguma forma os dois estão a teu favor, né? Tanto o seu medo quanto a sua coragem. Tudo vai estar a seu favor se você se der tempo para se observar. E você tem que escutar. Isso se chama escutar os sentimentos. O que ele tem a te dizer? Porque a gente reprime logo, né? Vem um sentimento ruim, não posso sentir isso. Né? E não é assim. Mas isso é muito cultural, Aline. Tem muito pai, tem muita mãe que fala assim, não, você não pode ter medo. Engole o choro. Eles colocam o medo como o contraponto da coragem. E não é verdade. Não é. Você tem que ter muito mais coragem para assumir que você tá com medo e pra você não fazer algo se deixando pelo medo mesmo, se tomar pelo medo, falar, caramba, eu tô com tanto medo de dizer isso pra essa pessoa, com medo de magoar, eu não vou falar agora não, vou pensar melhor no que eu vou dizer, porque eu acho que ela precisa ouvir, mas não sei se é isso que eu tô querendo vomitar agora, eu tô com medo. Então ouça o medo, dar um novo significado ao medo é ajudar a criança a ser um adulto 1000 vezes melhor do que esses bunda mole que estão aí, entendeu? Inclusive comandando nas empresas e liderando pessoas. O medo e a coragem são a mesma coisa, né? São a polaridade diferente de uma mesma coisa. Isso, mas não pode ver como o oposto, entendeu? Eu sou contra. É que nem falar que vida é o contrário de morte, entendeu? Vida não é morte, é o contrário de nascer. Você nasce e morre. Isso. Mas não é de vida. Então, são conceitos culturais que interferem no sentido que se dá à vida
e em como você lida com os problemas, entende? Até porque se não tem morte, não tem vida, porque se a morte faz parte da experiência de vida, sem a morte você perde um monte de valores no meio, nesse meio tempo também, né? Você perde muito da experiência porque nós somos cíclicos como a natureza, então a morte faz parte do ciclo da vida. Não é o diferente da vida, eu entendi o que você falou. Não é uma coisa não é o contrário da outra. Não, o contrário de morte não é vida. Isso, Entendeu? E é tão profundo isso que isso aí é melhor você fazer outro podcast. Mas voltando para as virtudes que se complementam, então nós já vimos que coragem precisa da inteligência para poder realmente se reafirmar como coragem. A coragem como virtude, senão não é coragem, é animalidade, né? São ações de reflexo, de instintivas. Não tem a ver com a coragem como virtude. A virtude não é animalidade, não é instintiva. A virtude é uma evolução dos reflexos do instinto. A virtude ela é algo muito mais do nosso processo evolutivo como ser humano. Uhum. E a inteligência sem coragem são aquelas pessoas que estudam, sabem tudo, mas não têm coragem para dar um passo para realizar. Sabem tudo sobre perdão, mas não são capazes de perdoar o pai que se separou da mãe e não pagou pensão, enfim, e deixou a família passar um aperto e agora está querendo voltar como pai e você não perdoa. Eu leio, dou palestras sobre perdão, mas eu não sou capaz de perdoar meu pai. Então, a partir para a ação é coragem. Você está fazendo, eu vi que você foi fotógrafa, e você hoje é terapeuta e tal. Para você fazer um podcast, você precisou da coragem para botar em prática uma ideia. Rompeu o antigo, né? Você rompeu. Aí você podia olhar os podcasts e falar assim, mas o mundo tá cheio de podcasts de autoajuda, de terapia, de autoterapia, de filosofia. Pô, que besteira, eu não vou lançar o meu, não. Eu vou chover no molhado. Não. Total. Não existe ninguém na face da Terra igualzinho a mim. Que tem exatamente os pensamentos. Eu também tive esse momento, assim, de falar assim, mas todo mundo já tá falando sobre isso, por que eu tenho que falar sobre isso? Como se fosse assim, por que as pessoas vão querer mais uma pessoa falando sobre isso? Só que às vezes não é sobre a pessoa, é sobre você quer fazer, sabe? Você quer fazer, então se entrega. Então, é a ação. Isso. E para isso tem que ter coragem de agir. Então a inteligência é importante? Lógico que é importante. É muito legal. A inteligência de discernir. Né? Agora, se não colocar em ação, não adianta. Então, para isso, você tem que ter a coragem. A coragem de se expor, a coragem de você não agradar as pessoas, a coragem de agradar e as consequências de agradar também, né? O compromisso que você vai ter, né? Você é responsável por quem cativa. Então, tem muita gente que não cativa porque não quer ter nenhum vínculo, não é? Então, para isso, você tem que ter coragem de amar, sabendo o que você pode perder, né? A todas as consequências que o amor que a gente tem, né? O amor a dois ou o amor de amigo, ele pode te causar as perdas. Então, assim, eu coloco isso no chapéu seletor, eu coloco. A Sonserina e a Lufa-Lufa possuem virtudes complementares, né? Segundo as virtudes de Platão, é justiça e autocontrole. Mas quando eu falo melhor sobre isso, eu coloco um outro aspecto. Justiça e amizade, lealdade, é cuidar do outro. Uhum. Nessa casa, você se preocupa com quem está fora. É por isso que é amizade, né? Você quer juntar as pessoas, você quer fazê-las felizes. Você quer cuidar das pessoas. Você quer que todo mundo tenha direitos iguais, que os deveres sejam distribuídos igualmente, para que ninguém sofra mais, um sofre mais ou menos, você vê todo mundo igual. Uhum. Né? Então, por isso que o Lufa-Lufa é cuidar do outro. E Sonserina é cuidar de si mesmo. É você se amar, é você ter uma autoestima alta, é você se valorizar, é você ter um objetivo e correr atrás do seu objetivo. Sim. E aí eu pergunto para as crianças, o que é mais importante, cuidar do outro ou cuidar de si? A maioria fala que é cuidar do outro, porque a gente tem isso muito cultural, às vezes até vinda de uma base religiosa. É um pensamento viciado. A gente tem que doar. Eu falei, não, isso tá errado. Jesus falou isso, né? Isso. Amai o próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Então ele não colocou, só colocou Deus acima de tudo. Mas ele botou você no mesmo grau que o outro. Não, e se você vai amar o próximo como a si mesmo e você não se ama, coitado do próximo, né? Então você já não tá seguindo, entendeu? A orientação. Você não tá no meio caminho.
Porque quem ama o outro e não ama a si, não tem um amor singelo, gente. Pelo amor de Deus. Aqui, você sabe disso. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu tenho 47. Na minha pouca vida, que 47 é tão pouco para quem tá vivendo agora 80, 90 anos, né? Nós estamos vivendo muito. Cara, quem tem uma estima baixa é muito ruim para se relacionar com uma pessoa com autoestima baixa. Só dá problema. Não tem relação. Ela não sabe se doar. Ela se doa demais, querendo que você dê a mesma coisa ou mais, sabe? Tá sempre fazendo jogos porque precisa se reafirmar. É muito triste isso, né? Então, assim, quando eu falo pra eles, aí eu dou exemplo, né? Eu falo assim, quem é que já andou de avião? Levanta o dedo. E aí, vocês lembram da aeromoça? Quando ela fala sobre a máscara que cai, quando pra a descompressão, não sei o quê. O que ela fala pro seu pai ou pra sua mãe? Pra eles colocarem a máscara em vocês, porque afinal de contas vocês são, né? Eles amam mais, né? Eles amam pra caramba vocês. A coisa mais importante da vida deles é vocês. Pra colocar em vocês ou colocar neles primeiro? Por quê? Aí a criança mesma fala, né? Aí ela fala, porque senão ela pode desmaiar e não vai poder ajudar a gente. Falei, a vida é assim. E aí eu olho pros pais falando isso. Eu falo assim, e aí, gente, o que a gente faz? A gente se doa pro filho de corpo, alma, tudo 100%, esquece da gente. A gente fica doente, morre cedo e não acompanha nem os netos, né? A gente se doa pro marido e abre mão de coisas que não deveria, do nosso bem-estar, da nossa saúde, hobbies. E aí o que acontece? A gente fica uma mulher ou um homem amargo, né? E aí e tal. Então, quer dizer, não dá para esquecer de si. E é por isso que a Casa da Justiça e da Sonserina, elas se complementam. E no quadribol, eu tenho dois times. Eu tenho o time que é da Corvinória, que é Corvinal com Grifinória, Corvinória, e a Lufarina, que é Lufa-Lufa com Sonserina. Ou seja, cuidar dos outros e cuidar de si. Amar aos outros e amar a si. Justamente para reforçar esse conceito das virtudes que se complementam e que não devem se separar. É muito lindo isso. Pô, perfeito, foi perfeito. Você sabe que nenhum Hog Day meu é igual ao outro, né? Eu tô sempre melhorando, sempre tenho umas ideias, aí ponho. Então, de um tempo pra cá, isso no seu tempo não tinha isso, no tempo que do Hog Day que o Nicolas participou, as vozes já eram gravadas, não é? Assim, porque isso já vem desde os primórdios lá. Uhum. Mas eu gravei uma voz específica pra mãe, pra quando a mãe passa pelo chapéu seletor, pro pai, e para um representante dos pais. E é legal, sabe, que ele fala assim, nossa, tô vendo, mas é difícil ver qual casa que você pertence, porque eu vejo muita coragem, nossa, inteligência também, nossa, você cuida muito bem das pessoas, dos seus filhos, de todo mundo, e você tem uma autoestima boa, muito difícil. Bom, então eu conclamo você guardião das 4 casas, sabe, alguma coisa assim, né? Você vai ajudar as 4 casas e não apenas a do seu filho e tal. E eles ficam super emocionados. Caramba, eu passei pro chapéu seletor, sabe? Eu imagino. Agora, na próxima colônia de férias, eu pretendo colocar algumas atividades entre pais e filhos. Porque os pais ficam tão empolgados. Tem pai que se emociona, sabe? Eu. No baile. Você não pegou o Nicolas foi pra uma oficina, ele não foi pra colônia não, né? Não. A colônia eu faço o baile de inverno, imagina isso, aquela valsa, todo mundo dançando a valsa do filme. Os pais se emocionam, essa última eu botei os pais pra dançarem também, foi lindo. Nossa. E eu vejo que se a gente coloca, por exemplo, eu tô vendo que eles não se inscrevem, mas quando os filhos quando eles têm a oportunidade, por exemplo, a aula de trato das criaturas mágicas, eu permito que eles vejam, por isso que eu coloco ela por último no Hog Day, porque eu gosto que eles vejam essa conexão com as virtudes que a gente faz. Eles gostam de fazer carinho também, tirar uma foto com a coruja, eu acho que é o momento deles também, sabe? Eu pirei nesse momento da coruja, eu ganhei o dia, porque a coruja é meu animal totêmico, então eu fiquei tipo... Ai, meu Deus, cheguei perto, fiz carinho. Fiquei muito feliz aquele dia. Na colônia eu levei a serpente também, foi bem legal. Caramba. Foi bem bacana, a gente fez uma conexão boa, assim. Vamos fazer na próxima também de novo, a gente vai levar 3 aulas. Na próxima eu pretendo até explorar 3 aulas de trato das criaturas. Uma, eu quero falar da mitologia dos animais do Brasil, né? Mitologia, falar do sucupira, da sereia,
trazer um pouquinho disso, né? De uma forma bem divertida, né? Em dezembro a gente tá no Rio e já estamos esperando as datas. Vai ter dezembro naquela semana anterior já tá certo, né? Anterior ao Natal e 3 semanas a gente vai fazer em janeiro também. A partir do dia 13 a gente vai fazer. Mas depois eu vou publicar direitinho. Mas eu acho assim, o importante é a gente estar aberto ao aprendizado. Sim. Então, quando a gente quer tirar de algo bom, a gente consegue. Quando a gente quer tirar de algo ruim, a gente consegue também. Então, estar aberto a isso, né? Por isso que a coisa que mais me entristece no universo que eu estou trabalhando é as poucas vezes, ainda bem que são poucas vezes, em que eu tenho algum movimento religioso contra, né, dizendo que isso é magia negra, que Harry Potter é coisa do mal. Eu fico tão triste, eu chego a chorar mesmo, olha, eu não consigo, eu fico uma tristeza, é muito grande mesmo, muito, assim, os pais, assim, quando tem algum trabalho em escola, que os pais vão contra a escola, ameaçam a escola, eu fico tão triste que eu falo, meu Deus, como é que eles conseguem ver esse mal nesse filme, nessa saga? Tem que fazer muito esforço pra você ver que aquilo tá ensinando a fazer o bem, tá ensinando a fazer feitiço. Não tá, gente. O Cruciatus quer fazer não sei o que. Pelo amor de Deus, a gente faz o Cruciatus todo dia. Inclusive, isso são Cruciatus, né? Quando eles agem com preconceito, eles estão aplicando o feitiço do Cruciatus. Você fica sofrendo muito, você sofre inclusive dor física, né? O coração dói, você fica sem respiração, né? Você respira, dói o pulmão. Isso é Cruciatus. As pessoas fazem isso com a gente. É, né? Verdade. Uma pessoa que é fanática religiosa, ela é capaz de aplicar o pior feitiço. Até o Avada Kedavra, assim, né? Até fazem isso. Então, na verdade, eu fico com muita tristeza vendo isso. Eu procuro até não me ligar. Eu imagino também, porque eu trabalho também com círculo de mulheres, participo, né, de círculo de mulheres, empoderamento feminino, então às vezes a gente fala sobre as deusas, e aí é totalmente contra o patriarcado, você fala de deusa, não fala de Deus, sabe? E muita gente fala, isso é bruxaria, as bruxas estão voltando, etc. E assim, por mim, ok, tudo bem, até gosto, acho que é isso mesmo, e tem que tirar um pouco essa visão de que bruxa é uma coisa ruim, sabe? Pelo contrário, assim, não tem nada a ver, isso é uma visão distorcida. E vale a pena ter um outro podcast, como sugestão, se você quiser falar sobre bruxas, né? Não falar exatamente sobre Harry Potter, mas sobre bruxas, que a gente tem muita coisa pra falar. Né? Eu quero. O porquê que eles tiraram o sagrado feminino, né? Tem muita coisa legal falar sobre celtas, a cultura celta e outras culturas em que as mulheres eram endeusadas não como superiores aos homens, né? Apenas pela capacidade de criação, né? Porque criar, né? Essa questão de você dar vida, né? De você gerar uma vida é uma coisa tão importante. Então eu acho que Deus não quis, Deus ou fluido cósmico, a força, seja lá qual for o nome, a figura que ele represente para cada um, por que foi dar justamente a mulher, né, essa coisa de dar a vida? Não acho que ele quis dizer que a mulher é mais importante, né? Eu acho que cada um tem um papel, mas por que também dizer que a mulher é menos importante? Eu não sei como eles conseguiram fazer isso com a figura feminina. E o problema é que isso não só afetou as mulheres, mas afetou os homens também, né? Tem alguns documentários que você vê o quanto os homens se perderam pelo esse rompimento com o próprio sentimento, com o lado feminino da psique, e também com a própria ligação com a natureza, né? A gente vai ter um episódio agora, aí na frente, sobre a roda do ano, a roda celta do ano, de comemorações dos solstícios, dos equinócios, né? Com uma gineterapeuta, a Marion Rosa, que ela vai falar também sobre esse movimento da roda do ano, porque é a nossa reconexão com a natureza. Não quer dizer... isso aqui é coisa de europeu, isso aqui é coisa de antigamente. Não, é tão atual quanto o nascer de uma árvore. Natureza é natureza desde que a gente se entende por gente, chegou aqui muito antes da gente. Então, observar esses ciclos, se conectar com os ciclos fora de você é a mesma coisa que se conectar com os ciclos dentro de você. Perceber que você não está sozinho no mundo, perceber que existe uma força nesse invisível, né? Que existe um poder nesse invisível. Os filósofos estoicos, eles trabalharam muito nessa linha, né? Nessa visão da natureza, né? O empoderamento da natureza, o quanto você aprende, a conexão que tem com o nosso íntimo. Eles trabalhavam muito assim. Nossa, tem muito assunto. Tem muito pra assunto, trabalhar, né? Pois é.
Bom, mas para terminar, então, né, a frase que eu repito tanto, Harry Potter é muito mais profundo do que parece. Sim. Né? E o que é legal também nesse tema é que quando eu converso com as pessoas e coloco essa visão, muitas mães e muitos pais falam assim, eu até vou ver de novo, porque eu quero ver tudo isso que você viu. Eu não reparei nada disso que você está falando, mas agora eu quero ver. E eles vêm e falam, realmente, nossa, como é profundo, como é que eu não vi isso antes? Sim. É porque a gente não tá com o olhar assim, você não quer ver, né? Você olha, mas não vê. Eu te pergunto uma coisa, você já viu algum Fusca rosa com bolinha amarela? Não. Mas no momento que você comprar ou pintar o seu Fusca de rosa com bolinha amarela, você vai ver outros. Porque você não tinha capacidade, porque aquilo não estava na sua lente de ação. Então você vai olhar e não vai ver o Fusca rosa com bolinha amarela. Mas no momento, que nem grávida, quando você estava grávida, você não começava a reparar que parecia que muita gente estava grávida? Sim. Falei, nossa, gente, tá cheio de grávida, né? Não, é porque você tá prestando atenção àquele aspecto do ser humano. A gravidez. E é isso, a vida é assim. E que aspecto da vida que você está com o olhar sobre? Você tá vendo o copo vazio sempre? É esse o olhar que você tá da vida? Isso. Ou você quer ver o copo vazio? Porque o copo cheio. Se você quiser ver o copo cheio, você pode estar na maior M, mas você vai conseguir ver o que tá cheio naquela situação dolorosa que você tá. Você vai ter elementos de gratidão ali. Sim. Você vai ver N elementos de gratidão. Não, e quem procura acha, né? O fato é que quem procura acha. E, sinceramente, sem querer ser grossa, mas a vida tá cheia de magia o tempo todo e quem não enxerga é trouxa, né? É verdade. Quem não enxerga é trouxa. Adorei essa frase. Olha, posso usar essa frase? Essa frase é sua ou você leu em algum lugar? Não, pode usar, vê agora. Eu vou usar. Cara, vou usar. A vida está cheia de magia. Quem não enxerga é um trouxa. Exatamente. Fantástico. Ai, Jurema, olha, adorei a nossa conversa, foi ótimo, foi melhor do que eu esperava. Eu vou te pedir então para deixar os seus contatos, se alguém quiser entrar em contato com você, conhecer seu trabalho, como que a pessoa pode te encontrar? Então, eu tenho isso no Instagram, você procura Escola de Virtudes Mágicas. No Facebook, você procura Inteligência Coletiva para Jovens. E no YouTube eu tenho um canal, né? Que você procura por Jurema Carvalho, aí você vai ver a logo da Escola de Virtudes. Eu acabei postando muitas coisas legais, assim, de filosofia e sobre o trabalho que eu faço, né? Você vai ver como é que é a colônia, como é que é o Hog Day e etc. Tá bom? E tem o meu telefone também. Quem tiver dúvida, quem quiser me ligar, mandar um WhatsApp, o meu número é 996669118, tá? 21, Não esqueçam do 21, É 21. Bom, e para quem é ouvinte já sabe que todos os links, todas as referências que foram citadas aqui e os contatos da Jurema também vão estar lá no site, dentro do post desse episódio. É só entrar lá que vai estar tudo resumidinho em tópicos e todas as referências vão estar lá. Legal. Jurema, muito obrigada pela participação, adorei. Seja bem-vinda quantas vezes quiser aqui no Tudo é Cura. Eu que agradeço, Aline, muito obrigada pelo convite. Boa sorte nesse seu canal aí de Tudo é Cura, tudo é luz, né? Muito legal, eu adorei e vou ouvir várias vezes aquele da procrastinação. Eu recomendo, viu, gente? O da procrastinação, principalmente para pessoas criativas que nem eu. Sim. Que tem muitas ideias, faz muitas coisas e tal, e aí realmente a gente se culpa. Eu adorei aquilo dali, muito mesmo. Isso. Tá bom? Obrigada. Então, olha, um beijo enorme no seu coração. Você também, obrigada.